Quem segue a gente no Insta sabe que passamos o final de semana no Mercury, no Porto de Itajaí. Aproveitamos esse tempinho e gravamos mais conteúdo para vocês. Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre como o Matheus conseguiu a cidadania luxemburguesa, como eu como esposa posso morar lá e também como a gente se preparou para ser. Bom, o Matheus agora vai falar sobre como ele conseguiu a cidadania e como foi o processo. A gente ficou sabendo dessa abertura do processo de reconhecimento de cidadania de Luxemburgo através de uns familiares, e aí a gente foi atrás para saber mais como é que era, e através do meu sobrenome que eu tenho por parte de mãe, foi possível, né, eles fizeram uma avaliação e foi visto que era possível solicitar essa cidadania luxemburguesa. Não foi diretamente com Luxemburgo, a gente passou por um escritório, a gente, né, foi um grupo, na verdade, da minha família, deve ter ido umas 30 pessoas. Todo mundo fez nesse mesmo escritório, eles agilizaram já a tradução dos documentos, agilizaram o envio das informações para lá, eles já sabiam certinho quais documentos precisavam e não precisavam, e então a gente fez tudo por eles. O reconhecimento da minha cidadania foi feito em 3 etapas. A primeira, a gente enviou alguns documentos como certidão de nascimento, certidão de nascimento de umas gerações passadas, lá para o escritório que fez a cidadania, e foi visto que teria a possibilidade de solicitar. A segunda etapa do processo, né, depois de ver que a gente tinha direito, eles pegaram esses documentos, né, fizeram um requerimento, mandaram lá para o governo de Luxemburgo, foi aprovado, e daí a terceira etapa era ter que ir lá na comuna lá de Luxemburgo e né, ir lá assinar os papéis e deixar tudo certo. Foi assim que foi feito. O Matheus, como cidadão luxemburguês, consegue morar em qualquer país da Europa. E a gente agora, como é casado, eu também tenho direito a morar com ele no país que ele morar. A gente sabe que quando a gente chega lá em Luxemburgo, a gente tem que pedir a carta de séjour, assim que o Matheus conseguir providenciar os documentos dele no país. A carta de séjour me dá direito a morar no país que o Matheus estiver morando, e eu só consigo solicitar a cidadania depois de 5 anos morando nesse país e depois de uma prova na língua do país. Luxemburgo hoje tem 3 línguas principais, que é o alemão, o francês e o luxemburguês. Se eu quiser cidadania, daqui a 5 anos eu vou ter que fazer uma prova em luxemburguês para conseguir. Um fato interessante sobre o luxemburguês é que até uns anos atrás ele não era reconhecido ainda como língua. Ele era um dialeto apenas, era uma mistura do francês e do alemão, com só algumas palavras diferentes. E agora, recentemente, ele foi reconhecido como um idioma. Então, em Luxemburgo se fala esses 3 idiomas: francês, o luxemburguês e o alemão. Porém, como mais da metade do país não é de lá, tem muita gente que fala italiano, português, inglês, né, claro, é bem variado. Essa facilitação, né, no processo de reconhecimento de cidadania se fez por 2 principais motivos para eles, né? Primeiro, porque eles precisavam de mão de obra jovem, né, porque o país estava envelhecendo e não tinha mão de obra jovem. O outro motivo é que durante a guerra muitas pessoas fugiram de Luxemburgo, tentando fugir dos confrontos, né, e imigraram para vários países. Então, eles fizeram essa facilitação do processo para esses imigrantes, para a família desses imigrantes que na época fugiu, voltar ao país, né? Luxemburgo é um país que valoriza muito o povo luxemburguês. O pessoal com a cidadania luxemburguesa lá é muito reconhecido, assim. Então é bem legal. Bom, como é que foi o nosso processo de querer se mudar para Luxemburgo e como é que foi a preparação disso? Hoje a gente está no dia 5 de março, estamos numa ansiedade para ir lá logo, mas antes de tudo isso acontecer, a gente já teve uma preparação bem antes disso, né? A gente, acho que tanto quanto a Rafa, desde que a gente se conheceu, a gente sempre se conversava e tal. A gente nunca sentia que a gente era daqui, parecia que a gente não se via aqui no futuro, a gente não
não sei, era uma coisa diferente, sabe? Que a gente não... A gente precisava ir, a gente só não sabia quando, mas era um desejo muito grande dos dois. E daí surgiu essa oportunidade, né, com a cidadania e conhecendo, estudando a fio, assim, como é que era o país lá, como é que eram as coisas, e depois de visitar ele e tudo mais, meus pais também foram recentemente para dizer, não, é isso mesmo, que vocês estão indo para um lugar excelente. A gente precisou se preparar financeiramente, né, com documento e tal. Eu e a Rafa sempre tivemos o sonho de se casar um dia. Acho que a gente adiantou um pouquinho só, porque para ela ter direito de morar lá comigo, ela precisaria ser casada comigo no papel, ou pelo menos ter uma certidão de união estável, né? Mas a gente já ouviu falar que é bem complicado, assim, validar a união estável. Então, como já era o nosso objetivo, a gente só antecipou para facilitar a ida, né? Depois que a gente se casou, então a gente começou a ver as outras coisas que a gente precisava, né? A gente começou a fazer uma reserva de dinheiro, juntou com o que a gente já tinha, um pouquinho que a gente já tinha. E depois disso, nosso objetivo sempre foi guardar dinheiro para quando a gente fosse se mudar, né? A gente também começou o curso de francês assim que a gente decidiu ir, porque a gente entendeu que entre as 3 línguas, né, o francês ainda seria o mais fácil, apesar de ser uma língua bem difícil de aprender. Hoje a gente está fazendo francês 2 vezes na semana, a gente faz com uma professora francesa mesmo. Além disso, a gente já providenciou alguns documentos que a gente tem certeza que vai precisar. Foi a certidão de casamento de inteiro teor, a certidão de nascimento de cada um de inteiro teor, os nossos diplomas, né, de ensino superior que a gente pretende validar lá também. Todos eles tiveram que ter o apostilamento de AIA. O apostilamento de AIA, simplificando, é como levar para o país um certificado do cartório dizendo, olha, esse documento aqui é válido e verdadeiro no Brasil. É como se fosse um acordo, né? Na verdade, a Convenção de Haia foram alguns países que se reuniram e, como se fosse uma linguagem única, eles fizeram esse selo que vai atrás do nosso diploma, da nossa certidão, dizendo, ó, esse documento é válido aqui no Brasil, é tudo verdadeiro, né? Leva no cartório, eles assinam, tá tudo certo. Sem isso, eu acho que é bem difícil conseguir as coisas, né, com só validar com a certidão normal. E além de retirar no cartório a certidão de inteiro teor e com o apostilamento de AIA, a gente também traduziu esses documentos, porque a gente sabe que vai precisar traduzido. A gente sabe que eles também traduzem lá, só que por a gente não ter uma ideia assim precisa do quanto a gente gastaria, e claro que a gente vai ter que pagar em euro lá, a gente está levando traduzido tudo do Brasil. Esses são os documentos básicos que a gente tem certeza que vai precisar. Como a gente já falou no último vídeo, quando a gente chegar lá e realmente começar a dar entrada em todos os documentos e tiver certeza de tudo que vai ser preciso, a gente vai fazer vídeos específicos para cada processo que a gente teve que fazer lá no Luxemburgo. Quando a gente foi dar entrada como residente, quando eu fui pedir minha carta de séjour, todos os documentos que forem solicitados, a gente vai fazer vídeos específicos para ser um pouco mais fácil para as pessoas que estiverem indo saber exatamente cada passo que elas vão precisar dar assim que elas chegarem no país. Faltando um pouquinho mais de 2 semanas para nossa ida, nossa tão sonhada ida, não dá de ignorar o fato, né, dessa guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, que pode sim afetar a nossa viagem. A gente está preocupado, mas a gente, enquanto não tiver uma notícia oficial, que, né, não vai ser seguro ir, não vai ter como ir, a gente está confiante que vai dar tudo certo. Estamos pedindo a Deus para que isso acabe logo também, porque não é só por causa do nosso objetivo, porque tem muita gente inocente morrendo. Algumas pessoas nos perguntaram, a nossa família também fica preocupada. É óbvio que é uma coisa que a gente está levando em consideração, a gente tem acompanhado todas as notícias, assim, praticamente 24 horas por dia, eu estou sempre lendo. Por enquanto a gente não teve medo ainda, né? Porque a gente entende que, óbvio, né? De qualquer forma é muito triste,
mas por enquanto Tá isolado, o né? combate está entre a Rússia e a Ucrânia. A gente sabe que esse cenário pode mudar muito rápido, né? Então a gente tem acompanhado e por enquanto eu não sei que tem um risco muito iminente assim de Luxemburgo ser atingido ou o restante da Europa ser atingido de alguma forma. A nossa viagem continua, nossa mudança continua. Tá tudo de pé, as coisas, né, as passagens são tudo compradas, nosso aluguel já tá pago também, a gente teve que dar um calção, isso fica para outro vídeo também, né? Mas já tá pago também, a gente vai chegar lá, a princípio vai direto pro apartamento. Mas estamos torcendo para que isso acabe logo. É isso, acompanha a gente lá no Instagram, curte o vídeo. Se inscreve no canal e até a próxima. Até a próxima.